Com o fim da data FIFA, o futebol de clubes retorna. Neste final de semana, o Flamengo vai enfrentar o Juventude pelo Campeonato Brasileiro. Alguns jogadores do Flamengo jogaram nessa data FIFA, então vamos debater qual deve ser o time titular do Flamengo para o jogo de domingo. Antes de seguir, se inscreva no canal, deixe seu like e seja membro do canal. Vamos iniciar debatendo sobre a lateral direita do Flamengo. Fica a dúvida se o Varela estará disponível para o jogo contra o Juventude. Se o Varela não jogar, provavelmente o Emerson Royal deve ter a oportunidade de voltar a iniciar uma partida de titular pelo Flamengo. Se o Guilherme Varela estiver bem fisicamente, eu iria começar com o Guilherme Varela, porque eu acho que o Varela vive o seu melhor momento com a camisa do Flamengo. O Varela está jogando muito bem, inclusive foi muito bem pela seleção do Uruguai. É um jogador que neste momento é muito regular no sistema defensivo do Flamengo, melhorou bastante na parte ofensiva nas últimas semanas. Neste momento, podemos considerar que ele é o titular da equipe do Flamengo. O Emerson Royal é um jogador que chegou há pouco tempo do Flamengo, ainda não teve uma sequência de jogos, mas se o Guilherme Varela não estiver à disposição, eu acho que seria uma opção interessante para começar com o lateral Emerson, porque ele teve esse tempo na data FIFA para treinamento, se recuperou, neste momento parece que está 100% fisicamente, e acredito eu que ele seria um jogador que poderia contribuir, principalmente na parte ofensiva, por conta da sua velocidade, da sua força física. Se o Flamengo então não tiver o Guilherme Varela, acredito eu que o Emerson pode fazer uma boa partida contra a equipe do Juventude. O Varela tem jogado muito bem, então assim, se o Varela não jogar, vai ser um grande desfalque para o Flamengo, porque hoje o Varela é titular do Flamengo, mas o ideal é que ele só jogue se tiver 100% fisicamente, porque senão acho que é uma boa oportunidade para o Emerson Royal iniciar de titular. Já tem um tempinho que o Emerson Royal não inicia uma partida pelo Flamengo. Como já destacado pela Mariana, o Emerson Royal é um jogador que tem muita força física, um jogador que tem velocidade ali pelo lado direito, inclusive pode até melhorar mais o lado direito ofensivo do Flamengo com boas chegadas à linha de fundo ali. A princípio eu prefiro que o Varela inicie de titular, visto que ele vem jogando muito bem, mas acho que se o Emerson Royal jogar no lugar do Varela, também pode jogar muito bem. Outro bom debate aqui, que dá para dizer com certeza, é a lateral esquerda do Flamengo, né? O Alexandro provavelmente não estará disponível para o jogo contra o Juventude. Vina e Ayrton Lucas estão disputando ali a lateral esquerda. Acho que é uma boa disputa. Se você pensar que o Ayrton Lucas vinha jogando bem, porém a última atuação dele pelo Flamengo não foi boa. E o Vina nessa semana jogou pela seleção do Uruguai. O que você acha? Neste momento é difícil a gente saber quem é exatamente o reserva do Alexandro, porque o Alexandro a gente sabe que é o titular quando ele está 100% fisicamente. Porém, na lateral esquerda o Flamengo tem mais duas opções, que é o Matias Vina e o Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas vinha jogando bem, vinha fazendo boas atuações, porém na partida contra a equipe do Grêmio ele foi muito mal. E isso novamente faz com que a torcida do Flamengo fique com o pé atrás em relação ao futebol dele, sendo que o Flamengo tem o Matias Vina, um jogador de seleção do Uruguai, um jogador que jogou inclusive nesta data FIFA. É um jogador que acredito eu que passa mais confiança, ao menos para a torcida do Flamengo. Eu não sei se o Felipe Luiz pensa uma maior parte da torcida do Flamengo, mas assim, é uma disputa interessante, é um bom debate para saber quem é o reserva natural no momento do Alexandre. Acredito eu que para o duelo contra a equipe do Juventude, o Felipe Luiz vai acabar escolhendo o Ayrton Lucas, porque o Ayrton Lucas passou a data FIFA toda treinando e descansando no Flamengo, enquanto o Matias Vina ficou jogando e treinando com a seleção do Uruguai. Então acredito eu que o Ayrton Lucas vai acabar sendo o escolhido pelo Felipe Luiz. Para mim tá claro quem é o primeiro reserva do Alexandro, é o Ayrton Lucas, não é o Vina. E assim, eu discordo completamente. O Ayrton Lucas tem grandes dificuldades na marcação. É verdade que nos últimos meses ele tem jogado muito bem, tem feito um bom 2025, porém a gente já viu em outras temporadas o Ayrton Lucas fazendo partidas ruins defensivamente. Então assim, na minha opinião, o Vina deveria estar ganhando mais oportunidades e deveria ser o primeiro reserva do Alexandre. Entendo a escolha do Felipe Luiz, porém não concordo. E para esse jogo contra o Juventude, acho que seria muito interessante que o Vina tivesse a oportunidade de iniciar de titular. Ainda mais se você pensar numa saída de bola do Flamengo ali de 3+2. Acho que o Vina é um lateral esquerdo mais construtor do que o Ayrton Lucas. E se é para fazer a saída de bola ali no 3+2, o lateral esquerdo ficar para fazer a saída com os zagueiros, eu prefiro que seja o Vina do que o Ayrton Lucas, que eu acho que o Vina tem mais qualidade no passe do que o Ayrton Lucas. Então, para essa partida contra o Juventude, eu gostaria de ver o Vina de titular no Flamengo. Se o Jorginho não tiver disponível para a partida contra o Juventude, quem deve começar ao lado de Saul na dupla de volante?
Acredito eu que seja o De La Cruz. No duelo contra o Grêmio a gente já viu um teste desse acontecendo. Ambos jogadores atuaram juntos e, na minha opinião, foram bem, o Saul e o De La Cruz. Jogadores que têm características diferentes, no entanto, são jogadores que conseguem se complementar. O Saul é um jogador que, por mais que seja segundo homem de meio de campo, ele tem a força, ele tem a altura, ele tem o duelo como um dos seus pontos fortes. Já o De La Cruz é um jogador mais intenso, um jogador mais veloz, um jogador que consegue cobrir mais campo em relação, por exemplo, ao Saul e Jorginho. É um jogador muito inteligente com a bola nos pés. Então ambos jogaram bem, na minha opinião, no duelo contra o Grêmio, e acredito eu que podem fazer novamente uma boa partida contra a equipe do Juventude. Alan e Everton Araújo, na minha opinião, estão um pouco mais atrás na disputa por uma vaga no duelo contra a equipe do Juventude no meio de campo. Acho que é um bom debate, se você pensar. Eu acho que depende muito do que o Filipe Luís vai querer que esse volante que joga ao lado do Saul tenha de características. Se ele quiser um meio-campista mais marcador, Everton Araújo e Alan são jogadores mais prováveis para iniciar de titular. Se o Filipe Luís já quer preferir um volante ali com mais características ofensivas, aí eu acho que a escolha provavelmente será o De La Cruz. Então acho que vai depender muito do que o Filipe Luís vai preferir ali no meio de campo, se vai ser um meio-campista mais defensivo ou um meio-campista mais ofensivo. Acho que vai depender muito da escolha do Filipe Luís, mas é um bom debate, até porque se você pensar, o Flamengo tá jogando fora de casa, né? Então assim, acho que o Juventude também vai sair pro jogo, dependendo da atuação que tiver. O Flamengo pode ter dificuldades defensivas e aí que vem a questão da escolha de qual meio-campista jogar nessa partida, um meio-campista mais defensivo ou um meio-campista mais ofensivo. Samuel Lino foi titular da seleção brasileira no confronto entre Brasil e Bolívia. Samuel Lino deve ou não começar de titular pelo Flamengo depois de ter jogado na altitude de El Alto, altitude de mais de 4.000 metros. O duelo aconteceu na terça-feira, né? Então acredito eu que eu começaria assim com o Samuel Lino. Acredito que o Samuel terá alguns dias de descanso. Ele vai poder, obviamente, treinar com a equipe do Flamengo. Acredito que ele vai se recuperar para o duelo de domingo contra a equipe do Juventude, por mais que ele tenha jogado 66 minutos com a seleção brasileira. Foi sim um teste obviamente complicado para ele ter que jogar numa altitude muito alta. Nem sempre os jogadores conseguem se recuperar 100%, levam alguns dias, depende muito do corpo do atleta. Mas se tudo ocorreu bem, acredito eu que o Samuel Lino estará sim à disposição para o duelo contra a equipe do Juventude e acredito que será sim titular da equipe do Flamengo. O jogo do Brasil contra a Bolívia foi na terça-feira, o jogo do Flamengo é no domingo, então assim, tem um bom espaço de tempo, provavelmente é um tempo suficiente para o Samuel Lino se recuperar, então assim, ele hoje já se tornou um jogador muito importante para o Flamengo e o jogo de domingo é sim um jogo bem importante, então acho sim que o Samuel Lino deve sim começar de titular contra o Juventude, já se tornou um dos melhores jogadores do Flamengo neste momento na temporada. E agora vamos falar do ataque do Flamengo. Caso o Bruno Henrique consiga o efeito suspensivo e fique à disposição, quem deve ser o centroavante do Flamengo na partida contra o Juventude? Vai depender muito do que o Filipe Luís pensa do jogo, acredito eu. Acho que é um jogo onde o Flamengo vai sim ter a posse da bola, o Flamengo vai tentar propor o jogo. No entanto, jogando fora de casa, sempre fica na dúvida se o Pedro será titular ou não. Acredito eu que o Filipe Luís, caso tenha o Bruno Henrique à disposição, eu acredito que ele começaria com o Bruno ou até mesmo com o Gonzalo Plata. Mas pelo momento eu também não descartaria o Pedro, porque acredito eu que é um jogador que vive o seu melhor momento na temporada. É um jogador que conseguiu se encaixar no estilo do jogo do Filipe Luís. É um jogador que está se dedicando bastante durante a partida, com e sem a posse da bola. Então por isso acredito eu que o Pedro tenha ganhado alguns pontos com o Filipe Luís, principalmente no último mês e meio de temporada. Mas acredito eu que, de novo, vai depender muito do que o Filipe Luís pensa do jogo. Mas se fosse para mim escolher, eu iniciaria com o Pedro de titular, apesar de acreditar que o Filipe Luís pode sim optar pelo Gonzalo Plata ou até mesmo pelo Bruno Henrique, caso ele esteja à disposição. Apesar do ataque do Flamengo hoje ter uma boa disputa, vejo que o Pedro tem jogado muito bem e para mim tinha que iniciar sim de titular contra o Juventude. Entendo a questão de ser fora de casa, as características do adversário, mas eu acho que assim, pelo futebol que o Pedro vem jogando, e Pedro, como bem o Flamengo tem jogado com o Pedro, eu começaria com certeza com o Pedro, mesmo que o Bruno Henrique tivesse à disposição para essa partida. Eu vejo que o Pedro hoje tem feito o ataque do Flamengo ser melhor, e mais do que isso, o Pedro tem marcado um bom número de gols. Então assim, na minha opinião, o Pedro deveria começar de titular, mesmo que o Flamengo tenha o Bruno Henrique à disposição. Também teria a possibilidade do Gonzalo Plata ser centroavante e aí o Luiz Araújo jogar na ponta direita, também seria uma possibilidade. Porém, acho que pelo que o Pedro vem jogando, vejo que o Pedro hoje deveria ser o titular do Flamengo nesta partida contra o Juventude. Então é isso, gente.
Se inscreva no canal, deixe seu like e até a próxima!